Fachada do STF, em letras brancas, audiência pública. Reiniciando, eu chamo à mesa a secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, doutora Isabel Vincom Nogueira, que participará conosco da audiência pública. ADPF 976, audiência pública. A palavra, vamos continuar no mesmo cronograma, 5 minutos para cada um. Eu passo a palavra à senhora Roseli Kramer Esquilaro, representando o Movimento Nacional de Luta para a População em Situação de Rua. Obrigada pela oportunidade. A expositora está no canto à direita. A segurança. Pele clara, cabelos grisalhos, ondulados e compridos. Em São Paulo, trabalhei no Censo Pop Rua. Ela usa máscara de proteção facial preta, uma blusa preta com uma estampa na frente. Quer dizer, essa política que esconde a gente, né? Esconde. A gente vive num mundo... Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. O que funciona é fechado. A gente não tem oportunidades nenhuma. São poucos aqueles que são escolhidos e conseguem ter uma porta de saída. O que tem que ser feito são portas de saída, trabalho, formação. Esses acolhimentos não funcionam. Nós temos um custo para o governo muito alto por pessoa. Eu estou vivendo no Autonomia em Foco, eu e minha filha. Minha filha tem 20 anos, eu estou com 60. A gente tem um custo. Eu não consigo pagar um aluguel hoje com a política, com as finanças que está aí, eu não consigo pagar o aluguel e alimentar. Então, eu sou obrigada a viver nesse sistema que não muda, que é subfaturado, que são poucos aqueles que têm um acolhimento, que a maior parte está na rua. Isso é em baixa temperatura, em alta temperatura, não importa. A gente está na rua 24 horas por dia. A gente fala, porque está na rua é vagabundo. Não, porque viver na rua é caro. É caro. Você está na rua e tem que se alimentar. É caro você precisar de uma água, de um banheiro, de um banho. Porque se não é as pessoas que ajudam a gente, desde que começou essa pandemia, com banhos, com documentos, com tudo, a gente estaria mais gente morta na rua. Mas, porque a gente até ter um acesso a um conhecimento, que tem um programa, que existe um projeto, a gente é jogado de um lado para o outro. As pessoas que estão na rua, elas estão morrendo. A depressão é gigantesca, porque a gente não tem ajuda. Então, a pessoa vai ficando um lixo na rua, um lixo, querendo morrer. O suicídio hoje que tem na rua é gigantesco. As pessoas estão se matando. Por quê? Porque não tem uma porta de saída. O que tem que ser não é esses acolhimentos, nada. É porta de saída, é trabalho, é educação, é saúde. Nós estamos sendo detonados nos consultórios da rua, que a gente teria que ter mais médicos para atingir as periferias, que não vão, porque é tudo centralizado. Eles estão querendo acabar com isso. Esse vínculo que a gente tem com a saúde. Então, destroçando, quer dizer, tudo que é direcionado a gente que está na rua, não tem. Não tem, senhor. Porque a gente precisa de uma moradia. A gente precisa ter um espaço, não precisa ser uma mansão, não precisa ser, não, é um quarto. A gente precisa de um quarto com banheiro, com um teto, onde que a gente possa jogar as coisas e descansar, porque na rua a gente não descansa, não dorme, a gente cochila. E aquele que cochila e tiver algum atrito com alguém da rua, a gente é espancado, a gente é roubado. Eles tiram até o colchão e na baixa temperatura até a lona que te protege da chuva. Eles tiram tudo. A gente não tem nada e nada eles querem tirar. A gente não tem um espaço onde que a gente possa descansar, onde a gente possa ter um acesso, sabe? Um acesso de segurança, porque quando a gente quer uma segurança, a segurança que estaria aí para atender nós está nos massacrando, está nos espancando. Então,
Um minuto. É difícil, 5 minutos. 10 é terrível. 5 é pior ainda, que a gente fica nervoso e tudo. Então, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas que olham pela gente, procuram as políticas, fazem política, mas eu vou dizer, a gente está totalmente abandonado, sendo mulher. E aquelas crianças que estão fazendo 18 anos, que estão no acolhimento, estão indo para a rua, que têm uma deficiência intelectual. Aquelas pessoas que estão indo para a rua hoje e são simplesmente, sabe, jogadas a esse vínculo de assistencialismo que não acaba nunca. Só mantém a gente escravo do poder. Obrigada, senhor. Agradeço a senhora Roseli. Passo a palavra ao senhor Marquinhos Souza, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que falará virtualmente. Ele está aqui no... Pode iniciar, Marquinhos. Em pauta, DPF 976, audiência pública, população em situação de rua no Brasil. Primeiramente, O expositor tem pele morena clara, cabelos castanhos, cavanhaque grisalho. Usa camiseta vermelha e ao fundo vemos uma parede clara com uma geladeira ao lado esquerdo. Anderson de Oliveira Pereira, Marcelo Cândido. Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Paulo José da Silva, o Marco Antônio Alves da Silva. Esses eram meninos de rua em 1993 que foram brutalmente assassinados no dia 23 de julho. E essa é a data nacional das crianças e adolescentes em situação de rua devido a essa chacina. Lembro também do Ítalo Ítalo Ferreira Jesus Siqueira, de 10 anos, morto na Zona Sul, e João Vitor Souza de Carvalho, 13 anos, aquele menino que foi morto em São Paulo também, ali pedindo coisas no Habib's. Eu vou falar 3 pontos, né? Esse é para começar a contagem. Eu gostaria de dizer que nós temos 3 projetos, ministro, que eu acho que é importante, se puder anexar aí aos autos, a gente faz uma forma de chegar, que é Projeto Conhecer para Cuidar. É um relatório de 2020 e um outro subsídio de orientações metodológicas para acolhimento de criança e adolescente em situação de rua, de 2020. Os dois foi coordenado pela doutora Irine Risini, né, do CIESP da PUC do Rio, e junto com a campanha Criança Não é de Rua, pelo Manuel Torquato. E lá nós já traçamos um certo perfil das crianças que, de forma muito rápida, eu quero abordar, para a gente estar associando todo momento a luta dos direitos das crianças em situação de rua como a luta da pop rua. Então, nós já sabemos que a maioria, 73%, das crianças e adolescentes em situação de rua, a partir desses 2 materiais que eu falei para o senhor, são do sexo masculino. 73% eram adolescentes, 86% negros e pardos, 8% têm filhos, 62% frequenta a escola, tem um grupo aí fora da escola ainda, 45% estão trabalhando, 71% já dormiram na rua, 96% tinha pelo menos um documento, 48% faziam atividades físicas, 62% tinha contato diário ou semanal com a família, 54% tinha um relacionamento bom ou muito bom com seus pais, 41% recebia, a sua família recebia algum tipo de benefício social, 85% afirmam já terem sido vítimas de violência, 64% já experimentaram ou fizeram uso de drogas, 41% declararam ainda usar, 62% já passaram por instituições de acolhimentos, 61% afirmaram manter, 58% costuma usar métodos contraceptivos, 9% já sofreram aborto, estão falando aí das meninas, 32% admitiram, não admitem, se consideram situação de rua. Eu estou dizendo isso porque,
Para nós é importante a questão da pesquisa, que já está, é um tema importante da luta por direitos humanos da população em situação de rua, mas só lembrarmos que os movimentos de criança em situação de rua, junto com o movimento Pop Rua, em 2018 nós fomos em 15 capitais visitar as unidades do IBGE. E nós fomos visitar as unidades do IBGE para dizer que nós queremos ser contados, né? A importância de contar as crianças em situação de rua. Eu quero dizer também que 2 documentos, a Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e a Resolução 425 de 2021 do Poder Judiciário já trata da população de rua, levando em conta as crianças e adolescentes. Então, a necessidade, quando falamos de pesquisa nacional de levantamento, que as crianças sejam incluídas. Eu vou dizer mais um ponto, o tempo corre bastante, sobre a questão do programa de aprendizagem. Há uma necessidade, quando fazer a relação do poder público nas parcerias com a iniciativa privada, que se inclua a questão do acesso ao trabalho, inclusive para as crianças e adolescentes em situação de rua. E, encerrando, eu colocaria, para a gente ficar atento, que a moradia, é importante a gente pensarmos na moradia, levarmos em conta as repúblicas, né? Como essa opção aí para os adolescentes, entrada, lamentável, já tendo essa política, nós só encontramos com 33 repúblicas para jovens instaladas no Brasil. E, para terminar, o Alexandre da Silva Martins, 12 anos, Marilson Pereira da Silva, 14 anos, Ivan de Souza Melo, 15 anos, Renato Januário, 16, Ceres Romeu Gomes, 16, Sérgio da Rocha Vianas. Esses eram meus amigos, que eu não estava com eles, eles foram assassinados no dia 3 de setembro, todos moradores de rua, no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, vítima da violência urbana. E eu não fui porque nesse dia eu estava fazendo um trabalho de rua, entregando marmitex, eu fui abordado pela polícia, nós ficamos a tarde inteira no distrito, eu saí 8 horas e levei um amigo meu que foi junto, foi abordado, e fomos embora para casa nesse dia. E nesse dia eles dormiram no local que não podia fazer atendimento e aí eles foram assassinados. E para fechar, Jean Alves da Cunha, assassinado de 14 anos em Vitória, no dia 12 de novembro de 1992. Foi bem nesse mês, esse menino foi escolhido para falar pelos meninos de rua do Espírito Santo, no Encontro Nacional aí em Brasília, e ele não conseguiu chegar no encontro. Então, a importância de termos dados, termos informações, para a gente conseguir a melhor política de proteção aos direitos humanos. Obrigado. Eu que agradeço o Marquinhos Souza, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e passo a palavra ao Robson César Corrêa de Mendonça, do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Também falará virtualmente. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estão me ouvindo, gente? Estamos. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, mais participantes presenciais que estão online. O expositor tem pele clara, cabelos e bigode grisalhos. É Robson César Corrêa de Mendonça. O poder público Ele está dentro de um carro, em movimento. Seja ele Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. São pessoas exclusivamente de atendimento do serviço social. E pessoas em situação de rua têm que ser atendidas por todas as secretarias, municipais, estaduais, federais, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte e Lazer, enfim, as gamas de secretarias que nós temos têm que prestar atendimento a essa pop rua. Quando a população em situação de rua, né, que nas baixas temperaturas ganha um cobertor e o mesmo poder público vai lá e retira seu cobertor, violando seus direitos. Quando a Constituição garante que a população em situação de rua...
vou amarrar daqui. Que a população em situação de rua, a Constituição garante que toda a população tem direito à saúde, moradia, trabalho, etc. Está na Constituição. O que acontece? A população em situação de rua é tratada como extraterrestre. Falo isso por quê? Porque quando se pensa em questão habitacional, se pensa para quem ganha de um salário mínimo a mais. Então, ministro, por isso que eu digo que os maiores violadores de direito é o poder público. O expositor agora caminha por uma rua arborizada. Nada, não tem nenhum recurso. Quando a população busca setor de saúde, é precário. Setor de assistência social está deteriorado. Albergues são verdadeiros lixos, onde a população em situação de rua, quando chega lá, é humilhada, os locais completamente precários. Então, meritíssimo, eu digo e afirmo, os maiores violadores de direito é o poder público, constituído. Então, se faz necessário criar esse mecanismo para que essa população tenha acesso aos seus direitos constitucionais. Né? E esses direitos constitucionais tudo aquilo que está na Constituição Federal. Então, ministro, se é necessário que a população em situação de rua seja reconhecido como seres humanos, porque hoje não é reconhecido porque o IBGE não conta população em situação de rua. O IBGE não consegue saber, São Paulo, que o senhor esteve aqui, o senhor conhece, população em situação de rua não tem dinheiro para banheiro, água potável, no verão passa necessidade de água, no inverno passa necessidade por causa do frio. Já foi falado por inúmeras pessoas participantes que eles têm seus bens apreendidos. Quando se procura algum direito, vai na Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Cultura não reconhece o artista de rua, daquele que está na calçada, como artista. A Secretaria de Esporte não reconhece a população de rua que joga como um esportista. Então, ministro, precisa-se rever todos esses critérios. Precisa-se parar e analisar. Porque há anos vem se arrastando essa questão e nada é conseguido. Anos e anos vem se arrastando a questão de abrigamento para essa população sem pensar em moradia primeiro. Anos e anos vem se pensando que a população de rua é um caso assistencial quando é um caso intersecretarial. Então necessita-se que se faça uma análise, uma reflexão e pense. São seres humanos, trabalhadores que perderam seu emprego e nada mais que isso. Que o que eles precisam é de simplesmente uma oportunidade para deixar as suas calçadas e ter a sua moradia. É lamentável São Paulo, uma metrópole mais rica do país, ter a quantidade de população em situação de rua que tem hoje em dia, sem solução. Então, peço encarecidamente ao senhor ministro, que é daqui de São Paulo e conhece a cidade de São Paulo, que, se possível, peça para os demais membros dessa corte, para que possamos efetivar uma política pública que dê dignidade a esses trabalhadores desempregados. Era isso que eu queria dizer e agradeço a todos e a todas presentes nessa audiência pública. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço o senhor Robson Mendonça e queria dizer que ele está com fôlego bom, porque ele falou 5 minutos andando, né, sem parar e né, mantendo, né, a mesma voz. Está bem de fôlego. Passar a palavra agora ao senhor Alderon Pereira da Costa, que falará em nome do Fórum da Cidade em Defesa da População em Situação de Rua de São Paulo, também virtualmente. Senhor ministro, eu cumprimento, senhor Alexandre Moraes, e em nome de... O expositor tem pele clara, cabelos grisalhos, é levemente calvo na parte superior, usa óculos de armação escura retangular, veste blusa xadrez azul e branca
de ensino para a população de rua. E uma blusa branca por baixo. O nome dele é Alderon Pereira da Costa. É um batalhador, um lutador. Ao fundo vemos recortes de jornais afixados numa parede branca. Eu queria inicialmente saudá-lo pela Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Destaco a importância dessa DPF, que poderá ser um marco nas políticas públicas para quem já está em situação de rua, mas também para milhares de pessoas que poderão vir a morar nas ruas se nada efetivo for feito. Exemplo da Covid, né? Tivemos um aumento de 30%. Falo em nome do Fórum da Cidade de São Paulo, coletivo que há anos vem defendendo a implementação de políticas públicas efetivas, levando em consideração o respeito à dignidade humana, a autonomia das pessoas e a participação na elaboração, execução e avaliação no controle das políticas. Eu pediria para projetar a primeira tela, a segunda tela, por favor. Senhor ministro, faço uma singela memória de pessoas que deram boa parte de suas vidas na defesa da população em situação de rua. Não sei se a tela já está aí. Não. Peço que desconte meu tempo aí, que está cronometradinho. Mas a tela é sua. Não, a tela está aí. Não, está aqui? Então entrou. Então, os 11 segundos e meio descontados. Muito obrigado, ministro. Bom, senhor ministro, faço uma singela memória de pessoas que deram boa parte de suas vidas na defesa da população de rua. Algumas delas morreram muito cedo nas ruas ou por consequência da dureza das ruas. Aqui incluímos as vítimas do massacre da Sé em 2004, da Covid. O importante é dizer que o compromisso delas não foi... A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. E tantas outras pessoas que foram vítimas da violência e dureza de viver nas ruas, todas presentes. A terceira tela, por favor. A terceira tela, vemos o crescimento das pessoas em situação de rua. Comecei a conviver e conhecer a realidade das ruas em 83, quando o número de pessoas era quase imperceptível na cidade de São Paulo. Na primeira pesquisa oficial da Prefeitura, em 2000, vemos um número aproximadamente de 9 mil pessoas em situação de rua. Hoje, em 2022, já são mais de 40 mil, se levarem em conta os números do CadÚnico. Sinal de que, além das crises econômicas e do aumento da concentração de renda, as políticas públicas que vêm sendo implementadas não funcionaram como acolhida digna, nem como porta de saída e muito menos para evitar que as pessoas venham para essa situação. Em 2009, foi instituído no Brasil, já falaram aqui, mas vou reforçar, a Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua. Dentre vários direitos, ficou estabelecido que os estados e municípios deveriam fazer adesão a esta política e criar os comitês intersetoriais, com participação dos governos, das pessoas em situação de rua e da sociedade. Infelizmente, temos só 11 municípios e 4 estados que aderiram formalmente ao decreto federal. 19 municípios, 5 estados possuem comitês participativos, sendo que esses dados foram levantados com muita dificuldade. Sou conselheiro pela Associação Rede Rua de São Paulo, no Comitê Intersetorial. De forma geral, os comitês têm dificuldade de dialogar de forma efetiva com as gestões. As políticas ainda são gestadas e executadas à revelia desses espaços de participação. Outro ponto importante são as legislações que são aprovadas nas câmaras municipais e assembleias legislativas que não são regulamentadas e nem obedecidas. No caso do Estado e município de São Paulo, que já tem leis relativas à proteção às pessoas em situação de rua, que continuam somente no papel. Caso da Lei Estadual 16.544 e da Lei Municipal 17.252, de autoria do Suplicy, que está aqui, que ainda não possuem um decreto de regulamentação. Senhor ministro, as pessoas em situação de rua, as organizações, as instituições e a sociedade esperam que essa DPF possa trazer elementos para contribuir no enfrentamento de todas essas questões. E quero dizer que a rua não seja um lugar de viver e muito menos de morrer. Que a rua não seja um lugar de viver
e muito menos de morrer. Algumas pessoas que estão em situação de rua vão poder falar diretamente agora a partir de um vídeo que está aí para ser projetado. Desde já agradeço. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Alderon. O ministro tem um vídeo pequenininho, 40 segundos, por favor, para projetar. Podem projetar. Acho que todos que estão na rua têm os seus sonhos. Você perguntar para qualquer pessoa que tiver caída, ter uma casa. Parece um serviço, né? Um serviço senhor idoso com máscara de proteção facial preta. Eu tenho, assim, o sonho de ter meu quartinho. Senhora negra de tranças. De albergue, um monte de homem, um monte de mulher. Em meio a pessoas na rua. Eu vou dizer o sonho, não meu. Hugo de Jesus, desempregado. Casa própria, pai. A gente não quer nada de mão beijada. A gente quer algo acessível. Acessível. Vídeo Fique em Casa, Articulação de Direitos da Pandemia. Tela preta. Bem, dando sequência, eu chamo a senhora Vânia Maria Rosa, do Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro. ADPF 976. Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. A expositora toma o seu lugar ao púlpito à direita. Todos e todes, boa tarde. Ela tem pele morena clara, cabelos curtos, grisalhos, usa óculos de armação metálica leve, blazer branco, sobre uma blusa preta. Cumprimento todas as autoridades, pessoas, instituições e mandatos presentes, em especial aqui a Defensoria Pública, todas as defensorias, especialmente do Estado do Rio de Janeiro, pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos dessa população. Sempre incansável na luta contra as violações sofridas pela população em situação de rua, saúdo também os coletivos que integram o Fórum Permanente sobre pessoa adulta em situação de rua do Rio de Janeiro, do qual integro com muita honra a coordenação. Sou Vânia Rosa, senhor ministro. Já passei pela situação de rua. Hoje, defendo os direitos desses irmãos, na medida do meu possível. Trago o tema da zeladoria urbana pelas inúmeras violações aos direitos humanos que estão presentes nas abordagens ou operações integradas promovidas pelo poder público nos grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro. Essas operações são caracterizadas pela ação abusiva pelos poderes públicos na retirada de seus pertences, dessas pessoas, dos pertences das pessoas de rua, que vão desde seus documentos pessoais, remédios, peças de roupa, cobertores, inclusive, principalmente no inverno. Temos relatos, senhor ministro, de que ocorrem nessas ações agressões físicas e verbais, a coação das vítimas. Há dezenas de relatos de xingamentos, empurrões, chutes, pisadas, e pessoas que dormem nas calçadas, além de socos e tapas na cara, revelando assim a face mais dura e cruel da violência institucional, que também é simbólica, já que os pertences das vítimas são considerados, literalmente, como lixo e depositados em caminhões de conlurbio. Busca-se assim, senhor ministro, buscando-se assim, né? Estigmatizá-las como inservíveis às sociedades e, assim, criar um sentimento de aporofobia social, a aversão, o medo e o desprezo pelos pobres. A violência institucional aprofunda a exclusão social, o preconceito e a invisibilidade social de homens, mulheres e crianças que são cidadãos em situação de rua. É preciso dar um basta nesse Estado inconstitucional, senhor ministro, sobretudo contra a perseguição ostensiva a essa população, a fim de que estas não sejam tratadas como casos de polícia, mas como cidadãos brasileiros, titulares de direitos que carecem da tutela do Estado, para que se recuperem sua própria autoestima, dignidade e cidadania. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil
Brasil, gravado em nossa Carta Maior. E não podemos e não devemos abrir mão disso, desse pilar. Encerro minha fala alertando para o risco que representa os ataques golpistas à democracia, as quais alicerçarão um estado de barbárie, onde os mais pobres serão ainda mais vítimas dessa pretensa ditadura. Deixo como exemplo desse estado de barbárie a dor humana de um morador de Rua Negro, que dentro da caçamba de um caminhão de lixo da Conlurb tenta reaver seus pertences num dos maiores cartões postais do mundo, a praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Por favor, pode colocar o vídeo. Tem um vídeo. Quem vai colocar o vídeo? ADPF 976, audiência pública. Para que todos vejam, né? Não disponibilizaram aqui para a assessoria o vídeo. Vamos continuando, a gente vai recuperar o vídeo, depois nós passamos. Esse vídeo importa muito. Procure o vídeo, muito, por favor. Quando for soltar, senhor ministro, eu passo por favor. Até concluir. Esse vídeo é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, que não têm esse conhecimento de causa, que é para saber que nessa caçamba não está indo só os documentos, não está indo só os pertences, as roupas, uma dentadura, que é o que ele reclama, principalmente nesse vídeo. Está indo vida, está indo dignidade, está indo um orgulho ferido de alguém, está indo tudo que uma pessoa humana tem, né? A única coisa, que é a sua dignidade, está indo junto, né? Naquela caçamba. E ali é só uma representação de quantos milhares que estão acontecendo, que muitas das vezes, né, a gente nem toma conhecimento. Vamos colocar o vídeo. Obrigada, senhor ministro. Por favor. Um homem cata objetos. No lixo. Um homem negro alguém joga um lixo no caminhão de lixo. O homem que estava dentro do caminhão está agora na rua, junto com outras pessoas. Calçada da praia de Ipanema ou Copacabana, no Rio de Janeiro. Na calçada, travesseiro sobre caixote. O homem negro tem um curativo acima do olho direito. Sem precisar falar muito, até porque o tempo foi esgotado, eu agradeço muito, tá? Eu vou deixar aqui. A rua tem fome, fome de direitos. Senhor, dê fome e sede de justiça para quem tem pão. A todos, meu muito obrigada. Obrigado. Agradeço a senhora Vânia Maria Rosa. Eu chamo o senhor Darcy da Silva Costa, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, também de São Paulo. O expositor dirige-se ao púlpito à direita. Boa tarde. Quero cumprimentar o senhor ministro Alexandre de Moraes e a todos os aqui presentes, né? Eu me chamo Darcy Costa, vivi 3 anos em situação de rua. Darcy tem pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos. Usa camiseta cinza com estampa na frente. Tendo vínculos familiares e cheguei ao ponto de cair na situação de rua. Fui recebido na rua, né? Achei que a rua eu iria encontrar né, todo aquele imaginário criminal, né, que a sociedade cria,
Mas na rua, a rua me recebeu de braços abertos. Construí novos vínculos na rua. Em 2013, comecei a militar no Movimento Nacional de População de Rua. Conheci a história do movimento e hoje estou como secretário nacional do Movimento Nacional de População de Rua. Em 2015, recebi o meu primeiro programa o Auxílio Moradia, né? E para mim significou muito durante os 18 meses que fiquei morando num quarto. E depois, quando terminou esse programa, eu voltei para a situação de rua. E em 2018 para 2019, eu encontrei uma companheira que até hoje a gente aluga uma kitnet e a gente moramos junto. Foi fundamental para mim quando eu senti uma segurança dentro de uma moradia, num espaço onde eu pudesse chamar de meu, porque foi nesse momento em que eu comecei a me organizar, a minha vida, né? Hoje eu tenho uma bolsa de estudo, estudo de administração técnica, estou me formando agora nesse semestre, estou nesse último semestre, mas o que eu gostaria de deixar claro que isso é uma exceção, não é a regra. A importância que é quando se tem um espaço, quando você tem uma condição de segurança, onde você possa, a partir daí, construir uma rede de proteção. Porque eu também tive essa rede de proteção. No tempo em que eu vivi na situação de rua, eu passei a maior parte dos 3 anos que eu vivi na situação de rua, só fiquei 6 meses dentro de um equipamento de acolhimento. Demais tempo, permaneci numa marquise, morando em uma marquise com os meus companheiros, né? E o vínculo que a gente construiu ali no entorno onde a gente morava, naquela marquise, com os comerciantes, no final da tarde, a gente levava nossas cumbuquinhas, enchia-se de comida, o que sobrava do almoço, dali a gente se alimentava. A gente cuidava de carros durante o dia e à noite também. E, na madrugada, a gente voltava para a nossa maloca e ali a gente amanhecia e todos os dias de manhã a gente ia para o Centro Pop. No Centro Pop, a gente tomava um café da manhã e tomava um banho, almoçava e depois voltava para a rua. Essa era a nossa rotina. Todos os dias à noite, era uma dor muito profunda que a gente sentia no coração, quando todos ali recolhidos, a gente tinha um encontro com a gente mesmo. E é nesse momento em que a gente sentia a dor, aquela dor silenciosa, que ninguém conhece, só nós mesmos que sentimos essa dor. E hoje, eu luto junto com os meus amigos, os meus camaradas de situação de rua, né, por uma vida melhor, por uma dignidade, senhor ministro. E para nós tem sido uma grande alegria, uma honra também, de hoje, estar aqui no STF, diante do senhor desta corte, trazendo um pouco da nossa realidade e a nossa reivindicação. Nós precisamos de moradia. Nós precisamos de moradia. Obrigado. Agradeço ao senhor Darcy da Silva Costa. Chamo agora o senhor Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional de População de Rua do Paraná. Então, mudaram o seu estado aqui no meu papel. Porque eu sou paranaense, senhor ministro. Então fale pelo Paraná e por Minas, pronto. Bom demais. Legal. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores. Samuel Rodrigues tem pele clara, cabelos brancos, usa óculos de armação escura, camisa azul clara. Centenas de milhares de pessoas que hoje irão novamente dormir nas ruas por ausência de políticas públicas de moradia e por estar fora do mercado de trabalho, com os vínculos familiares rompidos e a saúde comprometida física e mentalmente.
A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Vertiginosamente, e ainda aponta subnotificação nos números de pessoas em situação de rua cadastrados no CAD Único, que é o nosso maior banco de dados sobre população de rua do governo federal. Ministros, senhoras e senhores, não quero ser trágico, mas no Brasil assistimos há décadas toda a sorte de violência e violação de direitos cometidos contra a população de rua. Não bastasse a discriminação, o preconceito social e os estigmas relacionados a esse segmento populacional, ao longo dos últimos anos, em todo o território nacional, o que se viu, o que se ouviu e o que nós assistimos foram chacinas, envenenamentos, espancamentos, pessoas incendiadas, mulheres estupradas, crianças arrancadas de suas mães, muitas vezes com a anuência do Estado, como nos conta o Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos de Minas Gerais em seus relatórios. Em contrapartida, o Estado brasileiro pouco ou nada fez, tanto na apuração quanto na reparação de tais danos. Dizer que o Estado brasileiro, senhor ministro, destina recursos insuficientes para a superação de vida nas ruas. Dizer que as estruturas e estratégias de atendimento em saúde, educação, previdência, cultura, esporte e mesmo o censo demográfico do IBGE são políticas pensadas, elaboradas e executadas com a população domiciliada. Dizer que nos territórios as forças de segurança estão muito mais a serviço do capital do que do cumprimento de preceito fundamental e, como tal, agem repelindo e reprimindo toda a população de rua dos principais centros urbanos. Com isso, resta a essa parcela da população os parcos recursos de serviço das políticas de assistência social e de saúde destinadas a cuidar do povo na rua. E o cuidado na rua, por vezes, promove cidadania e dignidade, mas nada de superação da situação de rua, e sim a cronicidade e a afirmação de um território por meio de malocas, barracas, viadutos e marquises, que, além de adoecer o indivíduo, adoece os profissionais que trabalham na ponta, quer seja na saúde ou na assistência. Sim, senhor ministro, dirão alguns gestores, mas o consultório de rua passa lá, mas a abordagem social passa lá. Digo, senhor ministro, como braço do Estado, apenas eles e a polícia passam lá. Gostaria de afirmar, senhor ministro, que após anos de trabalho coletivo, de debate com a população de rua, com organizações não governamentais e mesmo com órgãos de governo por meio de conselhos, comitês, comissões, conferências, é que acreditamos e defendemos uma política intersetorial para esse grupo. Porém, destacamos aqui ser prioridade uma política habitacional como porta de reentrada dessa população na sociedade como nós a concebemos. Aprendemos nos intercâmbios realizados entre o Estado brasileiro e a União Europeia e com iniciativas brasileiras que, a médio prazo, uma política habitacional onera muito menos os cofres públicos do que a atual política com suas ações de assistência e de saúde nos territórios. Porém, qual seja a decisão do Estado brasileiro sobre como enfrentar o fenômeno da população de rua, é imprescindível termos um orçamento definido como um preceito fundamental. Não sei, senhor ministro, qual o orçamento para atender uma pessoa na rua, mas certamente o recurso destinado pelo Estado brasileiro é muito pouco e este pouco não chega a todos e também não chega todo dia. Precisamos olhar de fora para dentro, lá da rua para dentro do Ministério do Planejamento e para as planilhas dos técnicos do Ministério da Fazenda. Corrigir essa desigualdade e fazer refletir na economia do país os resultados de não deixar ninguém para trás é algo que devemos perseguir. Por fim, peço aos senhores ministros e ministras desse STF que, ao julgarem essa DPF, atentem para os avanços nas legislações já existentes e labutadas por toda a sociedade civil, a exemplo do Decreto 7.053 de 2009, das legislações aqui já citadas em nível de Estado, decretadas ou sancionadas por seus governadores, da Resolução 40 de 2021 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça. Que possamos colher daqui prodigiosos resultados e que sejam capazes de assegurar e resguardar todos os preceitos fundamental a essa parcela da população brasileira, de forma a incluí-la e protegê-la. Muito obrigado. Agradeço, senhor Samuel. Chamo o senhor Jurandir Maier Cunha, do POP Rua Gravataí, virtualmente falará. Boa tarde a todos.
senhor excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, demais autoridades presentes, quero cumprimentá-los, né? E cumprimentar a todos os movimentos que estão fazendo parte dessa audiência. Jurandir tem pele clara, cabelos castanhos, curtíssimos, bigode e barba castanhos. Usa camiseta branca e preta. Ao fundo, um quadro com alguns textos escritos. É uma coisa que é difícil de tu pensar em qualquer outra coisa, né, para a saída da rua passando fome. E a gente tem aqui um grande fechamento dos restaurantes populares, né, sendo jogado para a sociedade, né, as cozinhas populares é que tomaram a frente disso. E a gente veio com isso uma perda de direito da segurança alimentar, principalmente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que defender, é a questão da fome. A Pop Rua passa fome, depende de doações, né? Quando a doação não é uma coisa que é sempre garantida, conforme alguém resolve doar. Então, a gente precisa pensar nesse processo, né? Outra coisa que é bem importante colocar também, e que está sendo descumprido, né? Existe uma resolução do Senas, a 109, de 11 de 11 de 2009, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais. E essa tipificação, ela coloca exatamente quais são os serviços que devem existir nos municípios, né, para atender a Pop Rua, né, existindo casas de passagem, existindo abrigos, existindo repúblicas, e que a gente vê que isso não se concretiza, né? Ainda existem municípios que continuam mantendo os albergues, né, continuam mantendo convênios com instituições. Essas instituições, elas só pregam a manutenção da rua, né, que é dar aquele período do pernoite para a pessoa, de dar só um suporte para que ele não pernoita na rua, e durante o dia ele está de novo naquele processo da busca do alimento. Então, isso dificulta muito o trabalho da saída de rua, né? Acho que também é importante ressaltar que a Pop Rua necessita de processos de saída da rua. A gente precisa pensar nisso, né, em processos de saída da rua. E como garantir esse processo para que aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, né, que já está fragilizada, que já teve seus vínculos familiares rompidos, né, muitos dependentes de álcool, de substâncias químicas, e que como que a gente vai fazer esse processo, né? Ele precisa ser pensado, e os serviços, né, o município, o poder público precisa ter isso bem elaborado para que a Pop Rua possa, assim, de fato, conseguir criar, né, uma nova perspectiva de vida, né, novos vínculos, um plano de atendimento coerente com a sua realidade, né? Acho que esse processo ele precisa ser bem identificado e ele precisa estar claro para quem atende a Pop Rua, né? Também queria falar um pouquinho mais do coletivo Pop Rua aqui de Gravataí. A gente vem defendendo e lutando para que os serviços atendam a Pop Rua. A gente tem uma grande dificuldade de não ter o consultório de rua, né, aqui na região. A gente sabe que em alguns municípios como Porto Alegre tem, outros não tem, né? Acho que essa parte da moradia, relembrar que em Porto Alegre agora no início do mês houve um incêndio também com mortes, né, da Pop Rua. Pessoas morreram incendiadas, né, de um local inadequado, inapropriado, que não tinha fiscalização correta. A prefeitura dizendo que a parceria era só para algumas vagas, mas mesmo assim existiu pessoas lá, pessoas em situação de vulnerabilidade, que acabaram perdendo a vida. Então, acho que ter uma fiscalização direta com essas entidades é bem importante também. Esse processo tem que incluir isso também, né? A responsabilidade dos órgãos públicos. Acho que é isso que eu tenho para contribuir com essa ação pública, né? E agradeço a oportunidade de fala. Obrigado, agradeço. ADPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui o senhor ministro e, como antecedeu o Alderon, eu não podia deixar de falar da sua contribuição para a democracia nesse processo todo que a gente viveu. Sidneia Bueno está em pé à direita no púlpito. Tem pele morena, clara, cabelos cacheados
castanhos claros. A gente não pode deixar de levar em conta a questão de raça. À altura dos ombros. Veste uma blusa preta. Então, quando a gente está falando da população pobre, que é marginalizada, essa população tem raça e tem cor. E são os não brancos. E também, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente não pode deixar de lembrar que o Brasil voltou para o mapa da fome. E esse retorno para o mapa da fome trouxe de volta milhares de crianças de novo para a rua. E aí, o que eu trago aqui é a necessidade de priorizar a formação e contratação de profissionais de educação social para atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua. Nós, do Movimento da Infância, acreditamos que é de extrema necessidade e importância para que ocorra o atendimento de forma qualificada a crianças e adolescentes, que a contratação passa pela qualificação técnica e compromisso com a infância e com os direitos humanos. Não podemos aceitar que educadores façam o papel de polícia, agindo como agentes que promovam a higienização das ruas das grandes metrópoles, que já foi citado aqui várias vezes. Quando falamos de qualificação técnica, não nos dirigimos apenas a ter nível superior, mas em conhecimento e comprometimento com o público a ser atendido. Necessitamos de pessoas que tenham o compromisso de contribuir de forma humanizada para a superação da situação de rua, de crianças e adolescentes. Que estes educadores possam contribuir, trazendo as reais necessidades de crianças e adolescentes, para que possam influir em políticas públicas, na construção de políticas públicas. Quando a gente coloca que, em muitos lugares, em muitos estados, esses agentes, educadores sociais, têm feito o papel de polícia, contribuindo para a higienização dos locais. Então, a gente acredita que a gente precisa ter profissionais qualificados, que o poder público abra concurso público que possa contratar, que os equipamentos não sejam apenas cabides de emprego para políticos, que façam indicações para trabalhar nos locais. Essa é uma necessidade imediata para que a gente possa contribuir, para que essas crianças e adolescentes possam sair da situação. O segundo ponto é a questão em relação ao serviço de acolhimento, que recebam de forma qualificada os meninos que estão em situação de rua. Muitas vezes, a gente começa a perceber que, quando os meninos chegam nesses equipamentos, eles são discriminados. A visão das pessoas que trabalham naquele lugar ainda é minorista. Então, a gente pede para que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado e que a gente saia da visão minorista dos anos 80 e que a gente realmente assuma o Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de defesa de direitos de criança e adolescente. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer e agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. Obrigada. Agradeço, senhora Sidneia. Eu passo a palavra ao senhor Rafael Machado da Silva, do Movimento Nacional de População de Rua. Vamos lá, né? Se empoderar. Vou dar ajuda aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar o microfone. Boa tarde a todos e todas e todos. Sou Rafael Machado, sou uma pessoa trans não binária. Atualmente estou na coordenação do Movimento Nacional da População. Rafael tem pele morena, clara, cabelos castanhos, lisos, altura do pescoço. Usa camiseta vinho, com uma estampa no peito. Do Comitê Municipal. Eu quero ser um pouco breve e bem objetivo, até porque assim, não adianta a gente estar aqui só falando de políticas e políticas sem orçamento. Porque o problema agora que a gente precisa discutir é orçamento. Até porque para 2023... Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Nem básica, né? Mas o que a gente precisa realmente aqui é cobrar do Poder Judiciário a exigência do orçamento do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual e federal, para os serviços específicos que atendem a população em situação de rua. O investimento no programa Moradia Primeiro é fundamental. A gente vê aí orçamento secreto para compra de voto, porque não tem para a nossa política. É preciso se ter.
Então, é pertinente tirar um pedacinho desse bolo para o investimento das nossas políticas públicas. É preciso saber onde é que está esse recurso do orçamento secreto, porque está aí o SUS e o SUAS sofrendo um grande desmonte. A gente está vendo o sucateamento das políticas públicas municipais para a população em situação de rua. Outra coisa, ministro, que a gente precisa também ver é os desmontes no consultório nas ruas e nos CAPs-ADs, nos serviços de atenção psicossocial. Desde 2016, foi implantado no governo Dilma o CRAC é possível vencer. E muitos municípios não usou esses recursos que precisariam ser usados na rede de atenção psicossocial. E o que a gente está vendo hoje é grandes serviços da rede de atenção psicossocial sendo fragilizados, né? É possível também, nós, com o Movimento Nacional da População de Rua, fazer uma proposta e apresentar a escola de formação específica para a população em situação de rua. Nós precisamos pensar em algo que forme essa população, que traga um norteamento de conhecimento, porque ainda somos tratados como leigos, como doentes, como pessoas que não têm sabedoria. A criação dos comitês de justiça é importante nos judiciários estaduais para investigar as mortes. Lá em Alagoas, nós agora tivemos 4 mortes de 2 LGBT e de 2 mulheres. Uma mulher, a Valéria, foi jogada no córrego, como um rato. Mataram ela e jogaram ela na lama, no córrego, debaixo de uma ponte. Então, até quando essas mortes vão acontecer? Até quando esse silêncio vai ficar? E esta casa e os judiciários estaduais tem por responsabilidade e obrigação de guardar e garantir nossos direitos quanto cidadão. Então, o Poder Judiciário ele tem poder para cobrar dos poderes executivo, legislativo, que se garanta esses recursos públicos para essas demandas. Como falo novamente, tanto o SUS quanto o SUAS está sofrendo o desfinanciamento. E não podemos, se hoje estamos aqui discutindo esse fenômeno, que é a população de rua, imagine em 2023, porque para a PELUA de 2023, a gente não tem recurso para CRAS, para CRES, para proteção social especial nem básica. E outra coisa, e ainda reafirmo aqui, enquanto representante nacional do movimento, chega de criar programas e políticas para a população de rua sem a nossa participação, porque nada para nós sem nós. Nós sabemos o que queremos, temos autonomia. Eu passei 14 anos nas ruas, tem 9 anos que eu saí dela. Hoje eu estou com meu companheiro, com meu filho, sou pai adotivo de um bebezinho, estou fazendo serviço social e olha que eu tenho um diagnóstico de transtorno de humor. Fui tratado no CAPES, hoje não faço mais uso da minha medicação. Estou aqui, empoderadíssima, falando, cobrando meus direitos, trazendo o meu conhecimento para essa audiência pública, que é fundamental para as pessoas em situação de rua. Mas só que, para além disso, ministro Alexandre, eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter saído de sua zona de conforto para vir escutar essa situação, porque são poucos juízes que fazem o que os senhores estão fazendo aqui nessa audiência. São poucos que fazem aqui o que o senhor está fazendo aqui e nos estados, que tem o poder para fazer cumprir e, às vezes, comunga com a nossa situação de vida. É por isso que eu digo e tornarei sempre a dizer que nada para nós sem nós, que eles vão tentar calar a minha voz, mas não vão conseguir calar o meu pensamento. Eles vão tentar acorrentar o meu corpo, mas não a minha alma. Eu não serei plateia dessa sociedade doente. Continuarei sendo autor e protagonista da minha própria história. Porque quem ama sofre, quem sofre sente, quem sente luta, quem luta vence. Muito obrigado. Agradeço ao Rafael Machado da Silva. E antes de encerrarmos esse segundo bloco, o doutor Cláudio queria dar um recado, por favor. O doutor Cláudio da Rocha Santos. Cláudio da Rocha Santos tem pele clara, cabelos, bigode e barba grisalhos. Usa óculos de armação escura, terno, grafite, blusa e gravata claras. Nas eleições, juntamente com os ministros desta Suprema Corte e das demais cortes superiores, a fim de assegurar a lisura das eleições e preservar a democracia brasileira do ódio e da mentira. Queria pedir a oportunidade, ministro, de fazer um encaminhamento à mesa
e a Vossa Excelência para que possa se estender um prazo para que seja fazer juntada aos autos do processo, para que novas propostas, a partir desses depoimentos, a partir desse encaminhamento inicial que o senhor fez, para que abra-se um prazo para isso incluir nos autos do processo propostas mais concretas, além da riqueza desses depoimentos que foram feitos. Se o senhor pudesse acatar esse encaminhamento. Agradeço, doutor Cláudio. Já está acatado. Então, após a audiência, que termina amanhã, nós abriremos um prazo de 15 dias para que aqueles que tenham interesse encaminhem por escrito sugestões, pedidos, providências. Vejam, antes de encerrar, como eu disse, esse segundo bloco, além das questões que já haviam sido tratadas no primeiro bloco, e, obviamente, a audiência pública é natural que algumas questões se repitam, até porque as questões mais importantes devem ser repetidas. Mas é importante destacar aqui, como foi destacado pelos movimentos, pelos projetos, nós temos, como eu iniciei a audiência pública dizendo, nós temos que focar em prioridades e em etapas. São 3 momentos distintos, e ficaram bem claros aqui, como evitar que alguém vá para a situação de morador de rua, da população de rua, como, daí na outra ponta, que foi bem salientado, esse processo de saída, que depende da habitação, depende de educação, de formação, para que tenha essa saída, essa retirada, esse retorno, e durante, como se respeitar os direitos, se respeitar a dignidade, evitar a violência. Então, nós temos que atuar nesses 3 pontos. Uns, como eu disse inicialmente, são mais rápidos, a atuação do Poder Judiciário pode ser mais rápida, outros são mais lentos, obviamente, até porque há necessidade da questão orçamentária, a questão de políticas públicas, mas nesses 3 momentos eles estão ligados. Então, todas as propostas que vierem devem ser baseadas nesses 3 momentos, para que a gente possa fazer um cronograma de atuação para o poder público. Eu vou passar a palavra ao subprocurador-geral da República, o doutor Eduardo, que pediu e vai falar em nome do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de... O subprocurador-geral senta-se à direita na bancada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa desse tribunal. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, veste a toga preta por cima do terno grafite, gravata escura, camisa de listras brancas e azuis, bem finas. É uma audiência bastante comovente ouvir essas pessoas. Seria bom que todos sentissem esse drama que essas pessoas passam. Em segundo lugar, ao final do primeiro bloco, tal como agora, Vossa Excelência rolou algumas medidas que não envolvem tanto dispêndio de dinheiro, né? Tais como documentação, a certidão de nascimento, a regulamentação da chamada arquitetura hostil, que é uma coisa realmente que enfeia e brutalece as grandes cidades, né? A questão dos pertences, o não recolhimento dos pertences dessas pessoas, a questão da não separação das crianças, das famílias, é óbvio que não poderia ocorrer isso, bastaria uma orientação mais forte. E eu, dentro dessa linha, gostaria de sugerir o envolvimento do poder legislativo na tentativa de solução desse problema, tentando avaliar a proposição de medidas legislativas, tais como incentivos tributários e regime trabalhista simplificado para empresas que empregarem pessoas em situação de rua, né? para justamente, como Vossa Excelência falou, visando a saída dessa situação, que possam se... Né? E a questão também da legislação que permite a doação de alimentos por mercados e restaurantes. Sei que é uma questão bem complicada isso, né? E eu acho que tem que ser estudada pelo Poder Legislativo. E essas são as medidas mais simples. Logicamente, a questão mais importante é a moradia, mas a moradia envolve uma questão orçamentária muito alta, enfim, mas
mas seria esta a minha contribuição. Muito obrigado, senhor presidente. Serão essas minhas palavras. Agradeço, doutor Eduardo. Aqui eu tinha anotado, são duas questões para a gente pensar, que são importantes em outras áreas. Isso deu certo. A parceria, né, público-privada, por exemplo, SESC, SENAC, o Sistema S. O Sistema S arrecada mais de 40 bilhões por ano, tem a sua relevância, obviamente, mas parte desses 40 bilhões podem ser utilizados para essa situação. Em pauta, DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Quem fala é o ministro relator da DPF, ministro Alexandre de Moraes. A questão de isenções tributárias. Em vários países isso dá muito certo. A questão direcionando para um determinado setor, não paga o tributo correspondente. Então, isso faz parte, obviamente, de uma tratativa com o Poder Legislativo, mas também já está aqui devidamente anotado. Nós vamos dar agora assim, um intervalo de 10 minutos, porque vão ter que colocar mais 3 mesas aqui para nós irmos ao terceiro bloco. Então, 10 minutinhos para um cafezinho, já retornamos. Bom, você acabou de acompanhar o segundo grupo participante da audiência pública convocada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós agora vamos para um intervalo e logo mais estaremos de volta com a apresentação do terceiro grupo de trabalho da audiência. Voltamos daqui a pouquinho. Estátua da Justiça Cega, fachada do STF. Em letras brancas, audiência pública.